Faz de nós verdadeiros adoradores. Que o Senhor nos encontre como verdadeiros adoradores. Que sejamos como Davi, ó Deus, um verdadeiro adorador. Lá, quando ele era jovem, detrás da malhada, ele te adorava. Quando ele não era rei, quando ele não era um guerreiro, quando ele era apenas um pastor de ovelhas, ali ele te adorava, ali ele entrava na tua presença, ali ele te contemplava. Ó Altíssimo, faz de nós verdadeiros adoradores. E mesmo quando nós formos exaltados, colocados em posições de governo, em posições acima, que o Senhor faça de nós ali nas alturas também adoradores, verdadeiros adoradores. Não importa as circunstâncias, não importa os problemas, as dificuldades, que sejamos sempre adoradores, ó Pai, verdadeiros adoradores, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Aleluia. Vamos ler um trecho da palavra de Deus que está em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7. Aleluia, Jesus. 2 Samuel, capítulo 7. A partir do versículo 1. A Bíblia diz: estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedro, e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei: vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Porém, naquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai, dize a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? Em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir os filhos de Israel da terra do Egito, até o dia de hoje, mas tenho andado em tenda e em tabernáculo, em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo Israel, dizendo: por que não me edificas uma casa de cedro? Agora, pois, assim dirás ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu te tomei da malhada, de detrás das ovelhas, para que fosses príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Fui contigo por onde quer que foste, e destruí os teus inimigos diante de ti, e fiz para ti um grande nome, como o nome dos grandes que há na terra. E preparei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar,
e não mais sejas perturbado, e nunca mais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel. A ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Amém. Nós vemos então, nesta passagem, por que Davi foi chamado então o homem segundo o coração de Deus. Está escrito lá no Novo Testamento, Davi como o homem segundo o coração de Deus. Davi habitava numa casa de cedro, e então ele diz ao profeta: nossa, eu estou aqui morando nesta casa de cedro, e a arca de Deus está numa tenda de pano. Eu aqui numa casa de uma madeira nobre, e a arca de Deus está ali numa tenda. E por causa disso, por causa dessa percepção, vem uma palavra para o profeta Natan, e ele então, que nós acabamos de ler, traz uma mensagem de Deus para Natan, para Davi. Davi viu o que ninguém viu. Davi percebeu o que ninguém percebeu. Davi foi além das expectativas. Davi foi além do normal. Davi foi além dos limites, então, que existiam. Davi viu mais longe. Davi surpreendeu até mesmo o próprio Deus. Ele diz aqui na mensagem através do profeta: falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos? Em algum momento eu pedi a Samuel, eu pedi a algum dos juízes, eu pedi a Saul, que foi o rei anterior, por acaso em algum momento a Josué, quando Josué estava conquistando a terra prometida, por acaso eu pedi que me edificasse uma casa de cedro? Em nenhum momento Deus teve esse pedido. Mas Davi foi capaz de enxergar de que a presença de Deus mereceria uma casa de cedro, uma casa digna, e mais ainda do que apenas cedro, uma casa de ouro, uma casa de pedras preciosas. Tanto é que a partir deste momento em diante, Davi começa a juntar todo o ouro que ele conquistou, que ele ganhou. Davi começa a preparar prata, bronze, o que ele tinha de mais precioso, joias. Davi começa a juntar uma verdadeira fortuna para que Salomão construísse então
uma casa para a arca da aliança, para a presença de Deus. Porque foi dito mais adiante que Davi não iria construir essa casa para Deus, e sim o descendente de Davi. Então Davi surpreende o próprio Deus. Davi mostra o quanto ele se diferenciou por amar a presença de Deus, por ser um verdadeiro adorador de Deus. Davi, ele representa aquilo que Deus está buscando em nós. Davi distinguiu de todos os homens de Deus por se tornar este adorador. Foi Davi que instituiu músicos na casa de Deus. Foi Davi que trouxe a adoração para a casa de Deus. Os salmos, grande maioria dos salmos compostos por Davi. Davi era um adorador. E quando Israel, então, desvia-se dos caminhos de Deus, após a morte de Davi, reis vão sucedendo um após outro, e o povo de Deus vai se afastando dos caminhos de Deus. Então, um dos profetas lá na frente, vai dizer, falando aos tempos futuros, esse profeta vai dizer então, Deus falando através do profeta, né? Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Vai chegar o dia em que eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Porque Deus amou tanto e ficou tão orgulhoso de Davi, do tabernáculo de Davi, dos templos de Davi, da adoração de Davi, daquilo que Davi construiu, daquilo que Davi ergueu, que então, quando o povo se distanciou de Deus, quando o povo se desviou dos caminhos de Deus, Deus falou através do profeta: eu vou restaurar o tabernáculo de Davi. Eu vou levantar novamente o tabernáculo de Davi. Eu quero novamente aquela adoração. Eu quero novamente homens e mulheres que são verdadeiros adoradores. Que nós sejamos então como Davi, pessoas que surpreendem até o próprio Deus. Pessoas que faz além do normal, além do padrão da normalidade. A Bíblia fala que em alguns momentos Jesus se surpreendeu com algumas pessoas. Você vai lembrar do centurião que chamou Jesus para curar um servo dele. E o centurião, ele teve tanta fé, que Jesus ficou surpreendido com a fé daquele centurião. E Jesus falou, né? Em Israel eu não encontrei tamanha fé. Então, que nós sejamos pessoas que surpreendem a Deus. Amém, aleluia. Com a nossa adoração, com a nossa fé, com as nossas atitudes. Em um outro momento, foi a mulher cananeia que surpreendeu Jesus. Jesus passando naquela região daquela mulher, e a mulher começou a seguir Jesus e pedindo a cura, a libertação da filha, do filho dela.
E Jesus falou: não, eu estou aqui para abençoar a casa de Israel. Eu tenho que dar a comida, o pão para os filhos, para o povo judeu. E aquela mulher então vira e fala para Jesus: os cachorrinhos que ficam ali à beira da mesa, que comem as migalhas que caem da mesa, eu quero as migalhas. E Jesus falou, surpreendido, mexido com a fé: mulher, grande é a tua fé. Volta para a tua casa, que a tua filha, não me lembro se é filha, quem lembra aí? Volta para a tua casa, que está curada, que está liberta. Então, pessoas que surpreendem a Deus. Pessoas que surpreendem a Deus. Que nós sejamos esse tipo de pessoa, igual Davi. Que nós possamos sair da mesmice, que nós possamos sair da rotina, da religiosidade, e que nós possamos aprofundar em Deus, que nós possamos entrar num nível de intimidade com Deus, de oração, de adoração, de meditação nas Escrituras, além do normal. Que nós possamos ser homens e mulheres, jovens, crianças, que fazem além do padrão estabelecido pela sociedade, pela religião, por aqueles que estão à nossa volta, que nós possamos ir mais além, mais profundo. Davi foi esse homem. Davi tocou o coração de Deus. Davi construiu para Deus um verdadeiro templo. Esse templo era ele mesmo, o corpo dele, a alma dele, o espírito dele. Davi não construiu o templo físico que Salomão construiu, mas Davi construiu um templo em vida, ele mesmo em vida. Davi foi esse templo de adoração a Deus. E a profecia, eu já comentei em outros momentos, acaba sendo uma profecia além do tempo daquela época. Salomão construiu o templo físico, mas a profecia apontava para Jesus, e Jesus vai construir um templo de pessoas, o verdadeiro templo dessa profecia. É um templo que aponta para Jesus. Jesus então vai ser o descendente de Davi que vai construir esse templo. Não um templo de cedro, não um templo de ouro, não um templo de prata, de pedras preciosas, mas um templo que é pessoas. Jesus vai ser o alvo dessa profecia, quando o profeta disse, o teu descendente vai construir uma casa para mim. Então nós somos pessoas, e nós temos que ser esse templo com essa mesma essência de Davi, verdadeiros adoradores, que Jesus diz em João 4:23, o Pai procura adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, isso junta com a profecia do profeta: restaurarei o tabernáculo de Davi. E lá em Atos, o apóstolo Pedro, na reunião do capítulo 15 da liderança da igreja, ou é Tiago, foi Tiago que eu acho, Tiago ou Pedro, na discussão do capítulo 15 de Atos, puxa essa profecia. Ele cita a profecia do profeta da restauração
do tabernáculo de Davi, e ele faz uma relação então com as nações, do evangelho alcançar as nações, os povos. Então Deus quer alcançar as nações, fazer de todos os povos, homens, mulheres, jovens, crianças, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E a gente vai ligar também com o Apocalipse, quando diz que Jesus comprou homens de todas as tribos, povos, línguas e nações, e fez para o Pai reis. Então, toda essa ligação que nós fazemos, nada mais é do que a igreja, o templo, formado por pessoas que o adorem em espírito e em verdade, reis e sacerdotes. O que o sacerdote faz? Ministrar na presença de Deus, entrar na presença de Deus, adorar a Deus. Então, nós vemos essa verdade da palavra de Deus, Deus nos chamando para sermos verdadeiros adoradores. Davi não era um sacerdote por tribo, porque é a tribo de Levi, de acordo com a lei, que seriam os sacerdotes, os descendentes de Arão, da tribo de Levi. Mas Davi foi um sacerdote na prática. Davi entrava na presença de Deus. Quando diz aqui, restaurarei o tabernáculo de Davi, na profecia, em Amós, foi Amós o profeta que disse da restauração do tabernáculo de Davi. Essa profecia de Amós, de restaurar o tabernáculo de Davi, então engloba todas as nações, todos os povos, engloba a mim, engloba você. Deus nos chamando para viver essa realidade. Deus nos atraindo para viver essa realidade. Ser igreja, ser cristão, é muito mais então do que praticar os ritos religiosos. Nós temos que ter uma intimidade com Deus, conhecer a Deus, ser íntimo com Deus. Deus está atrás de pessoas que o conheçam. Porque a eternidade passará por essa realidade de conhecermos a Deus, de termos intimidade com Deus. Nós somos chamados, por isso que a Bíblia fala, a vida eterna já começa aqui, hoje. A vida eterna começa hoje. Quando eu desenvolvo um relacionamento com Deus aqui hoje. Quando eu for para a eternidade, eu não vou estranhar a eternidade, porque eu já começo aqui a eternidade, relacionando com Deus aqui. Então, ao chegar lá na eternidade, eu vou apenas continuar o que eu já estou vivendo aqui. Eu tenho visto alguns conhecidos que têm parentes, pais, já numa idade avançada, já próximo da partida, e estes pais foram homens de Deus, pregaram o evangelho, serviram a Deus, fizeram bem, usaram a profissão deles para ser bênção na terra, cumpriram a promessa quando Deus disse a Abraão: a tua descendência será poderosa.
prevalecerá. E esses pais idosos, velhos, que eu estou dizendo, está ali com mais de 70, 80 anos, o físico já debilitado, já passando às vezes por várias cirurgias, né? A mente já não está funcionando bem, a pessoa está assim nos últimos, né? Momentos da vida, e essas pessoas, os filhos, não compreendem que é melhor já partir, já ir para a eternidade. Eles já deram o que tinha que dar, eles já fizeram a missão deles, eles semearam a vida deles, usaram o talento, o dom deles para o bem. Então já é hora de partir. Muito melhor eles já estarem com Cristo. E então os filhos destes homens de Deus, né, não compreendem. Vamos orar, orem por eles, orem por eles, orem por eles. Irmão, já está na hora, o Pai já está com os braços abertos esperando. Olha como é que a visão é errada. E a pessoa achando que o ficar aqui na terra, né, o corpo todo debilitado, já talvez sentindo dores, já não enxergando direito, não ouvindo direito. A pessoa, né, ora para ele, ora para o irmão, já está na hora de partir, já fez o que tinha que ser sido feito. Muito melhor agora estar com o Pai. Nossa visão é tão medíocre, nossa visão é tão limitada. Davi, ele foi além do normal. Eu moro em uma casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Davi enxergou que ninguém enxergou. Davi queria uma casa de cedro, uma casa sublime, uma casa diferenciada para a arca de Deus. Então Davi alcançou a glória, e mesmo na glória ele era o mesmo adorador lá da época em que ele cuidava de ovelhas. Davi era um pastor de ovelhas, apenas um jovem. Ninguém dava muito para ele. Ele era o sétimo. Acima dele, 6 irmãos mais velhos. Davi era esquecido. Você vai lembrar que na hora que Samuel foi ungir, o pai Jessé chamou os irmãos, e Davi tinha sido esquecido lá no pasto com as ovelhas. E quer dizer, Deus escolheu Davi lá detrás da malhada. E na hora da palavra de Natã, né, ele diz: eu te tomei da malhada, detrás das ovelhas. Quer dizer, Davi tocou o coração de Deus quando ninguém via ele. Você quer servir a Deus? Você quer ser um homem de Deus? Você quer ser uma mulher de Deus? Então adore a Deus atrás da malhada das ovelhas, quando ninguém está te vendo. Conquiste Deus lá na hora da dificuldade, da simplicidade, quando você não é ninguém, quando ninguém te honra, quando ninguém te olha. As pessoas querem adorar a Deus no bem bom, né? Na fartura, na abundância, na glória. Aprenda a adorar a Deus
na hora que ninguém te vê. Aprende a adorar a Deus na hora da injustiça, na hora que você é esquecido, na hora que você é injustiçado, na hora que você aponta o dedo para você. Adore a Deus. Adore a Deus. É nessa hora que você tem que mostrar que você é um descendente de Davi. É nessa hora que você tem que mostrar que você é um adorador. Quando não te honram, é nessa hora que nós temos que ser cristão. Nessa hora. Eu gosto e sempre falo daquela passagem de Paulo aos Coríntios. 2 irmãos brigando. 2 irmãos querendo a sua própria justiça. E ao brigar, cada um achando que estava certo, ainda vai diante de um juiz do mundo, para que o juiz do mundo julgue entre eles. E Paulo fala: que vergonha, vocês 2 cristãos, seguidores de Jesus, por que um já não sofreu a injustiça? Por que um de vocês já não cedeu? Mesmo injustiçado, mesmo sendo você aquele que está certo, por que já não cedeu? Os 2, cada um batendo o pé, eu estou certo. E a briga então permanecendo, porque os 2, cada um batendo o pé, eu estou certo. Ninguém imitando Jesus, ninguém cedendo, ninguém sendo injustiçado. Paulo fala: vocês estão errados. Por que um já não cedeu? Por que um já não perdeu? Então, ser adorador é ser adorador nesta hora. Nesta hora em que nós vamos perder, nós vamos ceder. Nós precisamos mudar a nossa prática cristã e voltar à origem, à base, à raiz da fé. Jesus vem ensinar que seguir a Ele é, muitas vezes, perder. Perder. Aquele que amar seus parentes mais que a mim não é digno de mim. Aquele que ama pai e mãe mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama o cônjuge, o filho, a filha mais do que a mim. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Tem algumas mensagens de Jesus que está na sociedade, é escândalo. É escândalo. Porque a mensagem da sociedade hoje é: seja feliz, viva para ser feliz, colocando o ser feliz como a prioridade. E no Evangelho não é isso. O Evangelho é: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O ser feliz é uma consequência. O ser feliz, de acordo com o Evangelho, vai vir de uma vida de adoração igual Davi. Eu vivo para Deus. Eu vivo para o Pai. A felicidade vai estar como consequência dessa entrega, dessa vida. Agora, o ser feliz do mundo é um ser feliz alimentando a carne, os desejos da carne, os prazeres deste mundo. É o espinho que sufoca a semente, na parábola. Os deleites desta vida. Então, a mensagem deste mundo é você ser engolido pelos deleites desta vida. O entretenimento. Nós vivemos num mundo de entretenimento.
é o espinho que sufoca a palavra. Então, se eu quero ser um verdadeiro adorador igual a mim, Deus tem que estar em primeiro lugar. Deus tem que estar à frente daqueles que são mais chegados a mim. Deus tem que estar à frente de mim mesmo. O eu. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Algumas falas de Jesus, então, parece escândalo. Nós estamos acostumados com essa frase da tolerância, né, hoje, da paz. Então tem um momento ali no Evangelho que Jesus fala: eu não vim trazer paz ao mundo. Opa, que isso, Jesus? Eu não vim trazer paz. Então, é um escândalo. Eu vim acender um fogo. E esse fogo já está aceso. Então, que nós possamos realmente, nesse mês que vai iniciar agora, a partir de amanhã, junho, que junho seja um mês em que você vai entrar num novo nível na sua adoração. Foi Davi. Que você possa surpreender a Deus. Que você possa surpreender a Deus nesse próximo mês. Que possamos ser pessoas que surpreendem a Deus. Amém? Quando a gente olha para um relacionamento, marido e mulher, né? Quão bom é quando o marido surpreende a esposa com um presente, com uma atitude que a esposa fica feliz, e vice-versa, quando a esposa surpreende o marido. Quão bom é quando um filho surpreende os pais. Que nós possamos surpreender a Deus, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, que nós possamos construir esse templo, essa casa para Deus. Deus não está atrás de um templo de pedras. Deus está atrás de corações. Edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação? Em Isaías ele vai dizer: aonde? Quem pode conter a glória de Deus? Quem pode conter? Deus é tão grande, e nós vamos fazer uma casa para Deus. Deus está atrás dessa essência que havia em Davi. Deus está atrás dessa adoração que havia em Davi. É isso que Deus quer. Que nós nos tornemos como Davi. Que nós possamos entrar no time de Davi, no time dos verdadeiros adoradores que o Pai está procurando. Desde quando Ele projetou a criação do homem, Deus está projetando. Deus projetou esses adoradores. E o mundo existe, a história existe. Tudo é dele. Ele é o Criador, autor da vida, Deus de amor. Oh Senhor Deus, nesta manhã nós oramos que o Espírito Santo traga a nós revelação, que o Espírito Santo abra os nossos olhos espirituais, que o Espírito Santo nos levante para sermos verdadeiros adoradores. Ó Altíssimo, nós clamamos em nome de Jesus Cristo, que o tabernáculo de Davi seja uma realidade em nossas vidas, que o tabernáculo de Davi seja uma realidade em nossa geração, em
nossa nação, ó Pai. Nós oramos para que o Brasil seja um templo de adoradores a Ti. Que o Brasil seja uma nação de adoradores. Os jovens no Brasil, as crianças no Brasil, os casais, verdadeiros adoradores, os idosos. Ó Pai, a nossa oração e o nosso clamor nesses dias tem sido, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Brasil se transforme numa nação de adoradores. Oh Pai, encontra em nós esse coração que Tu encontraste em Davi. Essa é a nossa oração, esse é o nosso clamor. No nome de Jesus Cristo, faz de nós verdadeiros adoradores. Oh Pai, nós oramos em nome de Jesus. De todo meu coração.
Está escrito aqui na minha Bíblia, Salmo de Davi. Eu te louvarei, ó Senhor, de todo o meu coração, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome por causa do teu amor e por causa da tua fidelidade, pois engrandeceste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Aleluia. Amém? Davi, acabamos de cantar o espírito de Davi, a essência de Davi. Aleluia. Podemos assentar.